em 2022, um ano de eleições, com uma economia combalida por duas profundas crises, a de 2015 e 2016 e a da pandemia, agora em 2020, e ainda sem sinais de recuperação sustentável. O debate público e econômico tem sido marcado pela preocupação com a sustentabilidade da dívida pública, pela aceleração do processo inflacionário, por constantes aumentos da taxa básica de juros e por importantes mudanças institucionais, como a reforma trabalhista e a independência do Banco Central. Esses são só alguns dos vários temas que vem balizando o debate econômico nos últimos anos. Mas o que devemos esperar das propostas eleitorais? Eu sou Lina de Pessoa, economista e pesquisadora do FIND, e hoje estou aqui com Ricardo Carneiro, professor titular do Instituto de Economia da Unicamp, para conversar sobre as perspectivas para esse ano de eleições. Ricardo, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite, é um prazer poder conversar com você aqui hoje. Boa tarde, eu é que agradeço o convite, ter a oportunidade de conversar, de discutir aí, de esclarecer eventualmente alguns temas nessa discussão complexa e difícil. Bem, então, como sabemos, 2022 é um ano de eleições e o Brasil vem de uma trajetória complicada nos últimos anos, tanto em termos econômicos quanto em termos sociais, mas também democráticos. É indiscutível que mudanças precisam ser realizadas para que o país entre numa trajetória de crescimento e responda às mazelas sociais de forma apropriada. Na sua opinião, quais são os temas econômicos mais urgentes a serem discutidos nesse período eleitoral? E você conhece alguma boa proposta de enfrentamento ou pode nos dizer quais pontos não podem faltar numa proposta consistente? Olha, Lili, eu prefiro falar, na verdade, sobre os pontos que não deveriam faltar numa proposta, né? Porque o debate ainda está muito inicial. Em geral, o debate político partidário, de campanha, né? É um debate muito marcado por conveniências políticas e, às vezes, na verdade, as propostas não se explicitam, né? Se explicitam pela metade, né? Na verdade, os candidatos, os partidos, às vezes, não querem se expor, né? Para não virar vitrine no processo eleitoral. Então, acho que talvez seja melhor a gente pensar mais livremente como professores, como intelectuais, na verdade, o que é que você teria que enfrentar, ou quais são as propostas que teriam necessariamente que fazer parte de uma proposta de governo, né? Eu começaria por medidas emergenciais, né? Porque o mercado de trabalho, por exemplo, a situação social não só o mercado de trabalho, né? Está, de fato, muito deteriorado. A estatística outro dia, na verdade, fala em 30 milhões de pessoas subutilizadas. Fora os 10, 12 milhões de desempregados, você tem vários critérios, você chega a 30. Né? Isso é uma situação dramática, atinge mais jovens, atinge mais negros, atinge mais mulheres, né? Se você for baixar. Então, você tem uma situação, de fato, de desemprego de longa duração. Então, você, de fato, tem um quadro social dramático, né? A pobreza voltou numa escala que não se imaginava que ela voltaria. Então, eu acho que esse é o primeiro tema a ser enfrentado. Eu acho que isso se enfrenta por medidas emergenciais, né? Que têm que ser pensadas, né, como ações do primeiro dia de governo, segundo dia de governo, para funcionar no máximo 3 meses. Aí eu acho que você tem algumas iniciativas que são indispensáveis. A primeira delas é você ampliar uma espécie de auxílio emergencial. Ele já é razoável, na verdade, ele tem que ser aumentado, pelo menos durante um tempo. Tem que incluir trabalhadores formais, né? Ampliar a faixa de pessoas que podem ter acesso a esse benefício, né? Essa é uma medida importante, né? Ele já está num tamanho razoável, né? Mas ele diminuiu em relação ao ano passado. Então, você precisa ampliar pelo menos por um tempo, né? Porque essa será a única fonte de renda das pessoas até que a economia se recupere. E isso vai ajudar a recuperação da economia. Então, esse é um ponto, a ampliação do auxílio emergencial, né? E o outro ponto é a questão da retomada das obras, né?
E eu acho que aí você também tem que ter um caráter emergencial nisso, recuperar obras, na verdade, paradas, obras públicas, sobretudo, né? Eventualmente algumas privadas, né? Porque isso dinamiza outras cadeias produtivas, dinamiza, de certa forma, o mercado de trabalho, não é auxílio, as pessoas vão se engajar no trabalho. Eu acho que isso é o básico, né? E aí você tem um desenho, né? Um programa com essa, pelo menos para um ano, digamos assim, 2023, para ajudar a recuperação. É o gatilho da recuperação, é isso aí. Sem o qual você não vai fazer nada, né? Imagino que você tenha que fazer mais 1% do investimento, e ampliar o 1% do PIB, mais de 1,5% o auxílio emergencial. Estamos falando aí de um programa de 200 bilhões, mais ou menos. É isso, mais ou menos, 200 e poucos bilhões. Isso aí para você começar a mover a economia. E aí você vai enfrentar um conjunto de questões bastante complexas, né? Porque você fez um desmonte muito grande da economia ao longo dos últimos anos, né? Vai ter que pensar como remontar isso num contexto diferente. Alguns temas, na verdade, que são temas recorrentes, eu elegeria, por exemplo, o tema principal, na verdade, do ponto de vista econômico, né, é a questão da reindustrialização do país. Como você vai fazer isso? Isso não é uma questão trivial, porque a indústria, né, ela se redefiniu ao longo dos últimos anos. Você tem a formação das cadeias globais, os espaços, na verdade, para a indústria, para a industrialização na periferia do sistema se reduziu. Então, você vai ter que pensar como é que você vai ter que fazer essa reindustrialização, né? Que segmentos você vai ter uma abordagem setorial, se não vai ter uma abordagem setorial, que segmentos, na verdade, você vai estimular. Eu acho que essa é uma discussão importante. Eu vejo pouca coisa, na verdade, sendo discutida. Qual é o desenho, no fundo, qual é o desenho da política industrial. Que segmentos, que setores, digamos assim, que tipo de indústria você vai trabalhar? Porque a indústria brasileira hoje é basicamente uma indústria baseada em recursos naturais, exceto a automobilística e a indústria de aviões, né? São as exceções, para não dizer que não, né? Ou seja, a indústria é pouco intensiva em conhecimento. Como é que você vai avançar nisso? Essa é uma questão super importante, né? A outra, que de certa forma está equacionada, mas precisa definir qual é o balanço entre privado e público, né? É a questão da infraestrutura, que está muito atrasada. Você está de novo com a taxa de investimento aí rodando 1,5%, precisava de 4%, 5%, né? Para não falar do investimento público que virou não só um investimento com um patamar muito baixo, como se perdeu completamente o critério, né? Boa parte dos recursos de investimentos hoje vão por essa excrescência que se chama orçamento secreto, né? Então, você precisa retomar a ideia de planejamento, como é que esses investimentos vão se articular com o investimento privado. E isso é basicamente infraestrutura. Então, eu acho que você tem esses dois temas, do desafio produtivo e o desafio da energia. Como é que você vai enfrentar a questão da transição ecológica? E aí você vai ter que juntar as duas grandes empresas brasileiras, a elétrica, a Petrobras e a Petrobras, e vai ter que ter uma estratégia energética, sempre pensando que não é uma questão só de vontade, né? Porque a transição ecológica, você fazer energia, digamos assim, renovável, né? O baixo carbono é mais caro do que você usar petróleo e energia elétrica. Então, os desafios são grandes para você fazer, né? E a energia é um insumo de uso geral. Sem ele, você não vai para lugar nenhum, né? Esse é um requisito do desenvolvimento. Então, eu diria que, do ponto de vista dos setores produtivos, né, você tem esse desafio, né? E o desafio de como financiar, né? Há uma discussão
interessante hoje, né? O setor privado está dizendo que consegue financiar, o BNDES não fez falta, né? Porque o mercado de capitais conseguiu, então, assim, suprir as fontes de financiamento que antes eram dadas pelo BNDES. Acontece que a taxa de investimento não cresceu, então como você pode falar isso, né? Isso é uma espécie de contradição em termos, né? Eu acho que, de fato, avançou o mercado de capitais, os bancos não se comprometem, continuam a não se comprometer com financiamento a longo prazo. O mercado de capitais supriu, em parte, com muito incentivo fiscal, essa é a verdade, tá certo? Supriu, em parte, o financiamento mais curto, né? Sobretudo aquele de infraestrutura, por meio das debêntures. Mas não é, se você tiver um ciclo mais forte de investimento, né? E dependendo da posição da taxa de juros, né, isso não será suficiente, ou seja, você vai ter que recorrer aos bancos públicos para não ter que recorrer ao financiamento externo, né, porque esse é um problema recorrente na economia brasileira. Então, você tem ainda a questão do financiamento, né, e aí você entra numa discussão que tem a ver com a questão social e tem a ver com a questão fiscal. Como é que você vai fazer, né, digamos assim, a política fiscal, né? Eu acho que você tem que avançar nas políticas sociais, nós falamos, mas não só isso, né? Não só são as políticas assistenciais, né? Há desafios imensos aí da sociedade, né? Na educação, na saúde, né? Que são setores que demandam muito, né? Você sabe, você está fazendo seu doutorado e tal, sabe quanto custa uma educação boa, de qualidade, né? É uma espécie de saco sem fundo, vai metendo dinheiro, na verdade, tem que parar uma hora, porque você sempre consegue definir uma educação melhor, fazer educação pública de qualidade. Saúde é a mesma coisa, tá certo? São dois setores caros. Então, você tem esse desafio, além dos programas assistenciais, você terá que fazer isso e tem que financiar, do ponto de vista de médio e longo prazo, com impostos, não é assim que financia, né? Não vai financiar permanentemente o gasto social com dívida, né? Alguém, de certa forma, na sociedade vai ter que pagar. E aí você tem o desafio da reforma tributária, do imposto de renda, toda essa discussão que a sociedade brasileira já sabe, né, qual é, né? Que rico não paga imposto. Para resumir, é isso. E é verdade, é muito verdade no Brasil isso, né? Pensando a questão da ação do Estado, né, aí entra a questão de como o Estado pode agir num tema fundamental na área social, que não é auxílio emergencial, que é a questão do emprego, que é uma questão permanente. Porque você já tem uma sociedade muito heterogênea, 40% da força de trabalho empregada, digamos assim, de uma forma sem direitos, na verdade, não é informal, somos informais. Provavelmente, né, mesmo que você tenha isso na parte econômica, o emprego vai crescer menos, a elasticidade do emprego em relação ao crescimento vai diminuir. E aí fica o desafio de como é que você vai tratar isso. Você pode fazer política de salário mínimo, uma boa política previdenciária e tal, tudo isso vai ter que ser feito, mas eu desconfio que isso é insuficiente, né? Então, talvez você tenha que avançar aí na discussão da questão social, para a questão da política de renda mínima, garantir, certo, a renda mínima às pessoas. Eu acho que essa é um pouco a discussão que vai vir necessariamente, para além das questões emergenciais, para além das questões, mesmo que você faça tudo o que tiver que ser feito na questão do emprego, né, você certamente, essa sociedade, a subutilização já é muito alta, é muito heterogênea, tá certo? Você ficará sempre com um problema que você terá que tratar, né, por meio desse instrumento, que eu acho que é um instrumento que se discute hoje no mundo exatamente por conta do baixo crescimento do emprego e da desestruturação das relações de trabalho, porque esse é um problema mais contemporâneo. Tem a ver com tecnologia, com desregulação, né? Então, esse é um tema importante. Então, eu acho que esses são os temas que vão ser colocados, né? Como enfrentar a situação social, que é dramática, precisa ser enfrentado imediatamente, né? E produzir resultados imediatos. A questão produtiva, com essas três dimensões, indústria, infraestrutura e energia.
o financiamento, né, e a questão de como o Estado vai regular essas coisas, vai intervir, vai fazer via política fiscal. Né? Aí você pode imaginar a ação do Estado um pouco mais abrangente, a meu juízo. Né? Você tem um papel grande na questão social e na indução do crescimento, né? E também da política tecnológica. Você aqui é outro desafio, você tem uma renovação grande nas economias centrais, né, do ponto de vista tecnológico. Como é que você vai minimamente acompanhar isso? Não vai ser o capital privado que vai fazer isso. Né? Essa é uma questão importante. Como é que você incorpora o Estado nisso? Então, eu imagino que propostas, digamos assim, é quase uma receita, né? Vai ter que ter esses ingredientes todos. Como é que você vai fazer isso? Né? Que tipo de coalizão de força política, você vai fazer isso? Vai ser difícil, né? E não é uma questão trivial, porque há muitos interesses envolvidos nisso. Né? Mas eu acho que era basicamente isso, os elementos que eu acho que não podem faltar numa proposta de retomada do desenvolvimento do país, não é só do crescimento. A gente realmente precisa de uma completa mudança de agenda, né? Porque ficou bem claro que essa agenda de austeridade, de cortes e de reformas liberalizantes não atingiram os objetivos que foram buscados, né, quando foram adotados. Então, realmente precisamos de uma alternativa para conseguir lidar com todas essas questões que você muito bem colocou. Mas, para além, né, das nossas questões domésticas aqui dentro do Brasil, nós viemos assistindo nos últimos anos diversas e profundas mudanças no plano internacional, né, que no contexto de mundo globalizado tem efeito sobre as diversas economias ao redor do mundo, inclusive a economia brasileira. Então, eu queria pedir para você comentar um pouco sobre o que a gente pode esperar para o Brasil. Né, considerando todas as rápidas transformações que vêm ocorrendo, quais fatores podem vir a ajudar, assim como atrapalhar, né, o desempenho do país nos próximos anos? Aí eu acho que a questão é bem, talvez até um pouco mais complicada, porque parte dessas questões não estão ao nosso alcance. Né? Aqui você tem, digamos assim, que depende de articulações de força política, mas, de certa forma, está mais próximo, é um pouco, você pode ter uma construção política importante. Lá fora é um pouco mais complicada. E eu desconfio que o ambiente que é desfavorável, na verdade, ao crescimento dos países periféricos vai se ampliar. Né? Eu já acho, por exemplo, que a economia brasileira, ao contrário do que dizem os conservadores, os economistas ortodoxos, ela já era uma economia aberta demais. Então, por exemplo, a economia brasileira, seja do ponto de vista financeiro, na verdade é isso. Nós hoje temos uma economia que é um reflexo do ciclo de liquidez global. Né? Quais são os benefícios disso? Nós temos financiamento suficiente para enfrentar isso? Nós temos beneficiado disso? Eu acho que não. Nós temos introduzido aqui muita volatilidade, né? E feito da nossa política, sobretudo a macroeconômica, um instrumento de gerir essa volatilidade. Então, nós temos um desafio, nós temos uma economia muito aberta do ponto de vista financeiro, né? Com mudanças importantes que virão aí. O mundo não será o mesmo depois da guerra da Ucrânia. Por que eu digo isso? Porque você pode afirmar, com razão, alguém poderia afirmar que a supremacia do dólar hoje é incontrastável, né? Dado o domínio que eles têm da moeda reserva que ele tem. Né? Domínio do comércio, da denominação do comércio, dos fluxos financeiros, e as próprias reservas que estão em dólar. Isso é verdade. Agora, na hora que você começa a mudar a geopolítica internacional, né, e os Estados Unidos começam a avançar, sequestrando reservas de outros países por razões políticas, né, o sistema alternativo surgirá, até por uma razão
puramente política mesmo. Moeda é meio política, meio economia, não é só um artefato econômico. Eu acho que o sistema vai, ao mesmo tempo, as cadeias produtivas, por conta dessas questões, por conta de como se viu na pandemia, de você depender demais das cadeias para se abastecer, tudo isso vai reconfigurar. Eu acho que a globalização ela vai regredir. Do ponto de vista produtivo, já está acontecendo isso. A guerra vai acelerar, até por uma questão defensiva de alguns países desenvolvidos, né? E mesmo de países periféricos, né? A outra questão que eu acho que vai acelerar é a questão do sistema monetário e financeiro internacional. Isso, para nós, pode ser uma oportunidade, mas é um risco, né? Porque sistemas, na verdade, que não são... Você tem uma série de defeitos, na verdade, no sistema que é hegemonizado pelo dólar, mas um sistema, com duas moedas, dois sistemas concorrentes, ele também é, por natureza, instável, né? Então, eu acho que o sistema vai caminhar para isso, né? Não sei em quanto tempo, às vezes leva muitos anos, mas, de qualquer forma, eu acho que tem outra reconfiguração. E essa passagem, essa é a minha questão, né? Porque nós estamos aqui, como se nós voássemos no avião, nós estamos na ponta da asa, ele balança lá na cabine, na ponta da asa balança muito mais, né? Então, os países que têm moeda conversível estão na periferia do sistema. Se você tem alguma volatilidade no sistema, eles pagam um preço maior para lidar com essa volatilidade, né? Então, seja pela reconfiguração das cadeias, coloca um desafio: onde é que nós vamos nos inserir, o que é que nós vamos internalizar, do que é que nós vamos depender, por exemplo. Isso é uma coisa fundamental. Ao mesmo tempo, na reconfiguração do sistema, como nós vamos nos defender da maior volatilidade do sistema, porque ele certamente será mais volátil. Nós vamos fechar mais na nossa finanças, aonde, por exemplo, em que segmentos, etc. Então, esses dois desafios, na verdade, eles se colocam, e eles já estão, né, já estavam colocados, a meu juízo, né? O que aconteceu com a guerra é que a guerra acelerou, mas vai acelerar. Do ponto de vista de curto prazo, nós vamos enfrentar uma recessão global, preço de alimento, tudo isso já veio, já está vindo, né? Nós vamos ter que lidar com isso a curto prazo, né? Mas esse não é o desafio. Esse não é o desafio. Até do ponto de vista das commodities, por exemplo, né? A questão para o Brasil, no fundo, é uma questão interna, de como você tributa essas commodities sobre o preço de commodities, porque nós somos quase autossuficientes nas commodities. Então, o problema é muito mais de correlação de forças internas, né? Então, nós temos um posicionamento bastante razoável. Nós temos um déficit estrutural no balanço de pagamento e balanço comercial nos setores avançados, né? Esse é o desafio. Então, nós podemos enfrentar a crise de curto prazo até melhor se tivermos políticas para lidar com elas, certo? O que é que nós vamos fazer com os preços dos combustíveis, por exemplo? Né? Vai continuar dolarizado? Né? Essa é uma discussão importante, né? Então, você tem um conjunto de políticas aí. Onde nós temos mais fragilidade, a meu juízo, é lidar com as transformações, com as eventuais transformações financeiras do sistema. E eu acho que é mais difícil, né? Mas são esses os desafios. Eu não acho que seja um cenário, digamos assim, tranquilo, né? Agora, ao mesmo tempo que nós vamos ter que fazer essas definições, o mundo terá que fazer definições. E o Brasil é um país grande o suficiente para, eventualmente, tirar proveito disso, né? Não fazer alinhamentos automáticos, né? Jogar com essas divergências do ponto de vista internacional. Mas eu acho que será um cenário internacional, não será assim favorável do ponto de vista linear, né? Vai exigir uma reinserção do país. Tanto quanto a mudança de modelo interno, você terá que fazer uma reinserção do país. Esse é o tamanho do desafio. Perfeito. Ricardo, obrigada por você ter aceitado o nosso convite.
E muito obrigada a todos e todas que nos assistiram até aqui. Queria convidar todo mundo a conhecer o nosso grupo de pesquisa em financiarização e desenvolvimento. E, mais uma vez, te agradecer por ter aceitado participar da nossa pílula. Eu que agradeço, foi um prazer. Obrigado.